Eu acho que o novo spin-off de The Boys, Vault Rising, vai ser uma bomba. Maybe I could help. I want to fight for the flag. Vem ver se você acha se faz sentido o que eu tô falando. Primeira coisa de tudo, você já parou pra pensar que The Boys é uma série que passa 5 temporadas criticando a cultura de massa, o entretenimento genérico, o conteúdo produzido em escala industrial sem nenhuma alma? Dentro da série, os heróis fazem um filme atrás do outro. Tem contrato de publicidade, tem roteiro escrito por IA, tem conteúdo otimizado pro algoritmo. A VOT é basicamente uma crítica à Disney e à lógica de franquia de entretenimento, que é mais sobre produto, exposição, dinheiro do que arte em si. E aí você olha hoje, o que a Amazon e o Kripke estão fazendo com The Boys na vida real, e a piada escreve sozinho. Já são 3 spin-offs, cara. Gen V, The Boys México e agora Vault Rising que vai lançar. 3 derivações de um mesmo universo, com a ideia de que tá tudo supostamente conectado, que você precisa ver uma série pra entender a outra e tal. A série que criticava a cultura de massa virou exatamente o que critica. E é por isso, não só por isso, mas esse é um dos motivos que eu não tô nada empolgado por Vault Rising. Não que seja necessariamente ruim, porque eu não sei, mas porque o contexto em que ela chega já diz alguma coisa sobre como ela foi pensada. Cara, e antes de entrar nos problemas específicos de Vault Rising, eu preciso passar por uma coisa que eu acho que é importante. O que é um prequel e por que é tão difícil fazer um bom? Prequel é uma história que aconteceu antes da história que você já conhece. Parece simples, mas isso cria um problema estrutural imediato. O público já sabe onde vai chegar. Você sabe que o Skywalker vai virar o Darth Vader antes da história começar. Você sabe que a VOT vai se tornar a corporação bilionária e corrupta que aparece em The Boys. O destino já tá dado. Então assim, o que sobra pra contar? E é aí que a maioria fracassa. O prequel, que não resolve esse problema, vira basicamente um mapa, uma série de explicações de como chegamos até aqui. A origem do apelido do fulano, a primeira vez que Ciclano usou determinado poder, o evento que explica aquela referência que a série principal fez de passagem. É um conteúdo que, se não for bem feito, vai ser facilmente dispensável. Só pensando aqui, sei lá, Animais Fantásticos foi isso. O filme do Han Solo também só existiu para explicar detalhes do passado do personagem que funcionavam melhor com a imaginação do público. O que faz um prequel funcionar é diferente. É quando a história encontra uma razão própria de existir, além de só conectar os pontos. O princípio é simples de falar e difícil de executar. O prequel precisa ter algo a dizer que a história original não disse. Não pode ser só um prólogo. E aí você olha pra Vault Rising e a pergunta que fica é essa: o que essa série quer dizer que The Boys ainda não disse? Eu não tenho essa resposta ainda, é óbvio, mas eu tenho 3 desafios que eu acho que a série vai precisar enfrentar para ter qualquer chance de ser boa. E de cara, pra mim, o primeiro desafio é o protagonista. O Soldier Boy é um personagem que eu gosto. Na 3ª temporada ele funcionou muito bem. E funcionou em parte porque ele aparecia na medida certa. Ele tinha uma presença, uma aura, assim, fora a atuação do Jensen Ackles, sendo aquele herói da Segunda Guerra que ficou fora de contexto, que não entende o mundo de hoje. Ele entregou isso muito bem. Pra mim é uma paródia perfeita do Capitão América. O problema é meio que o que fizeram com ele na 5ª temporada. Com mais tela, e isso não é problema do ator, problema de quem escreveu, o personagem ficou confuso. Ele virou basicamente um personagem de piada. Ele aparecia pra soltar frases de efeito com conotação sexual, fazer graça, e teve um fim bem merda, né? Vamos combinar. E ele ainda teve aquele arco com a Firecracker, que não foi a lugar nenhum, e depois do nada ele apareceu apaixonado pela Stormfront. E isso é um problema mais sério. Soldier Boy e Stormfront numa relação romântica. Soldier Boy que, canonicamente, odeia nazi. Que foi uma das coisas que a série usou pra mostrar que nem ele, com todos os defeitos, chegava no nível dela. Essa contradição enfraquece o personagem. E enfraquece mais quando você entende que provavelmente colocaram isso ali pra justificar o prequel. O relacionamento deles na 5ª temporada ganhou peso de repente porque precisava meio que ter um ponto de partida pra Vault Rising. Me parece isso. E vamos combinar, isso foi feito da pior forma possível. Que foi lá com aquela porra daquela cena lá do Soldier Boy dando composto V pro Homelander, a pior cena da série disparado. E o engraçado dessa cena é que o próprio Jensen Ackles, em um painel lá, nos Estados Unidos, disse que entendeu aquilo de outro jeito. Ele entendeu meio que com o Soldier Boy tentando uma redenção, tendo um estalo e tentando meio que ajudar o filho, arrependido, ainda mais com todo aquele lance do Homelander ter uma ausência paterna e tudo mais. Mas assim, se o ator precisa reinterpretar o que o criador escreveu pro personagem fazer sentido, porra, alguma coisa deu muito errado no caminho. O Jensen Ackles discordando do Eric Kripke, o ator discordando do criador. E assim, é esse o personagem confuso que vai ser o centro da nova série. E esse pra mim é o primeiro desafio. Construir o Soldier Boy como um personagem interessante, com camadas e que vale a pena acompanhar. Porque o que fizeram com ele na 5ª temporada foi palhaçada.
A premissa não é ruim no papel. Anos 50, Nova York, parece que vai ter um mistério sobre assassinato, a VOT dando seus primeiros passos no mercado financeiro e político, os primeiros experimentos com composto V, os antagonistas nazi. Tem material ali, tem coisa pra trabalhar. O que dizem é que vamos ver o Soldier Boy antes de tomar o composto V e que ele não vai ser vilão nessa história. Provavelmente vai ser sobre como ele chega a ser essa pessoa que a gente conhece em The Boys. A queda, a corrupção, o que ele perdeu no caminho. E se for isso, cara, tem potencial. Esse é exatamente o tipo de história que um prequel pode contar bem. Mas aí você também tem a Stormfront como personagem central. E o problema que eu já falei antes. É uma relação muito artificial. Ela só ganhou importância agora nos 2 últimos episódios. Ela foi construída de trás pra frente. E parece que vai ser meio que um triângulo amoroso ali com o Stormfront, o Frederick Vought e o Soldier Boy. Pelo que eu li, parece que os 2 primeiros são nazi, né? E eles vão meio que enganar o Soldier Boy. Eu acho bom. O problema é como isso vai ser construído e se vai ter consistência. Porque a gente já sabe que 80 anos depois, o Soldier Boy ele vai continuar apaixonado pelo Stormfront. Mostrar como a Vought começou interessa, mas isso tem que ser secundário, porque assim, muita coisa já foi falado. E o desafio é esse. Vault Rising precisa funcionar sozinha. Não pode existir só para explicar coisas de The Boys. Mas também não pode ser uma história que desconsidera tudo que aconteceu lá. Esse é o problema. Precisa ter perna própria e precisa ser coerente. E aí a gente chega no terceiro desafio, que eu acho que é o mais complicado, porque não depende só de Vault Rising em si. The Boys começou como uma série que levava a si mesmo a sério o suficiente para que os momentos absurdos tivessem impacto. Com o tempo, a série foi só inflando o absurdo, tendo gore desnecessário e piadas de cunho sexual o tempo todo, sem compensar com a substância. A consistência do universo foi toda pro caralho. O que mais tinha era personagens fazendo coisas que não fazem sentido para quem eles são, tramas que não se sustentam, um tom assim que oscilava o tempo todo sem encontrar equilíbrio. E aí tem a coisa que mais me deixou com o pé atrás. A quinta temporada, em vários momentos, parecia propaganda pro Vault Rising, explicando conexões, reforçando relacionamentos que não tinham esse peso antes, mostrando personagens, preparando o terreno. Cara, assim, é a série principal sendo usada como marketing do spin-off. Qual a chance de dar certo? E aí que entra o terceiro desafio, que é uma pergunta direta. Qual versão de The Boys Vault Rising vai ser? A das primeiras temporadas, que tinha algo a dizer e sabia como dizer? Ou a das últimas, que foi se perdendo em excesso e em expansão de franquia pelo motivo errado? Porque essa escolha define tudo, cara. O cenário dos anos 50 pode ser lindo, o elenco pode ser ótimo, mas se a série for produzida com a mentalidade de gerenciar uma franquia, em vez de contar uma história boa, vai ser mais um produto que The Boys teria criticado lá, ou mais um produto da VOT. E o que você acha, cara? Você tem esperança nesse prequel, ou você já tá saturado desse universo? Me fala aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo.